Olá, eu espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Eu sou a Cintia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados, mas hoje eu venho aqui para mais um vídeo da série de vídeos sobre maternidade, com a função mais importante da minha vida, que é ser mãe da Laura, de 9 anos. E hoje eu trago aqui uma grande amiga que a maternidade me deu. Eu conheci ela através que as nossas filhas estudavam juntas. Vou falar aqui hoje com a Elise Casarini. Elise, se apresenta para quem está assistindo a gente. Oi, primeiro, obrigada assim, pelo convite, uma delícia falar, acho que de maternidade, e trabalho, tudo junto, e com você, que isso me remete, né, às meninas pequenas, e aí, né, minha primeira filha. Mas eu sou Elise, sou psicóloga, sou consultora de RH, né, atualmente trabalhando no mercado audiovisual, sendo consultora em produções de filmes e séries, e atendendo também como psicóloga, né, na psicologia clínica. Acho que esse é um Sim. resuminho. Eu sou mãe da Manu, principalmente como a gente está falando de maternidade, né? Isso Sou aí. mãe da Manu, de 9 anos, e da Lara, de 4 anos. Que são, Legal. né? Aí o meu maior trabalho está aí, É, mas é o mais prazeroso também. sem É o dúvida. mais árduo, mas é o mais prazeroso. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite, Elise. E eu acho que a sua visão aí, como profissional de RH e como psicóloga, vai agregar muito nessa jornada, porque tem muitas mães que passam aí e acabam indo atrás de um psicólogo ou enfrentam problemas no mundo corporativo e sempre é o RH que está ali dando suporte e cuidando das pessoas da empresa. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o quê? Antes da maternidade, você já trabalhava em RH, mas o que que a maternidade agregou na Elise como uma profissional de RH? O que que foi potencializado aí na profissional Elise depois da maternidade? Ah, eu acho que a gente muda tanto, né, depois da maternidade. E eu acredito que o olhar, a gente se torna, talvez, vou falar por mim, né? Mas acho que eu me tornei mais humana, com um olhar mais atento, mais eu sempre me considerei observadora nas relações humanas e acho que quando me tornei mãe fiquei mais atenta a isso, né, de olhar e perceber quando alguém não está muito legal, e de equipe mesmo, nem só no meu papel como RH Uhum, dentro da empresa e tudo, mas olhando ao meu redor, né, a equipe que trabalhava comigo, meus pares, né, uhum. acho que eu me tornei mais atenta, mais humana, com uma escuta melhor, né, porque a gente também aprende a decifrar no início não é nenhuma escuta de voz, de pedido, né? É de choro. A De gente choro. aprende, não é? A gente aprende, esse chorinho é disso. E a É, gente vai adaptando isso para a vida, né? De como a gente vai identificando a pessoa não está com a cara muito legal, aconteceu alguma coisa, a gente vai se tornando mais atenta. E eu acho que eu posso dizer que eu me tornei mais humana e mais cuidadosa, com um olhar mais atento e cuidadoso. E querendo ou não, que foi sua pergunta, como que isso também focou, né, no RH, desenvolveu dentro uhum, do RH. Sem dúvida, quando eu tenho uma orientação para dar, tinha na época, né, vai uhum. principalmente da minha primeira filha, há 9 anos atrás, quando eu tinha alguma orientação para dar com o gestor, um toque, uma orientação no cuidado com a equipe, principalmente quando tinha mulheres voltando de licença maternidade, né, de cuidado que deveria ter. Então, ali eu tinha vivido na pele isso. Então, facilitava até para a troca com os gestores, com as gestoras, com as pessoas. Eu acho que, no geral, foi isso, um olhar mais humano e mais atento. Legal, muito bom. E hoje, Elise, assim, eu, eu que, né, já tenho uma jornada um pouco mais longa aí, profissionalmente falando, mas assim, eu lembro de participar em entrevistas quando eu era mais nova, com 20 e pouco, com 30 e poucos anos, e até o próprio pessoal do RH falando: olha, você tem intenção de ter filhos, você é casada, com quem que vão ficar? Minhas amigas, na época eu não tinha filho, mas as minhas amigas relatavam, né? Perguntou com quem que fica meu filho quando eu vou trabalhar, se eu precisar viajar, quem que vai cuidar das crianças. E a gente sabe que hoje já existe aí um movimento inibindo esse tipo de pergunta, exatamente para Uhum, quebrar esses vieses que existem com relação às mães no mercado de trabalho. Que eu falo, exatamente. eu contrato hoje a Cíntia, que é a mãe, em vez de, no lugar de contratar a Cíntia, que não era mãe,
Sim, por todas as habilidades que eu resolvi. Mas o mercado ainda vê muito aquela coisa, a mulher vai faltar, a mulher quando fica grávida vai se ausentar, porque às vezes precisa fazer repouso, ou porque precisa passar todo mês, né, no sim, médico, precisa fazer um acompanhamento. Então ainda existe muito esse viés. Na sua sem dúvida. visão, como RH e até como mãe também, como que você vê a importância das mulheres que ocupam cargos de altos cargos nas empresas de diretoria, de C-levels, dessas mulheres e até os homens também, de levantar a bandeira da maternidade e trazer esse tipo de conversa que a gente está tendo. Sim, O quanto a sim. maternidade potencializa a gente como profissionais, o quanto é importante essas mulheres que estão lá no topo da pirâmide levantar essa bandeira e disseminar essa cultura. Primeiro, assim, uma pena a gente pensar que precisa ser a mulher que é mãe a fazer esse movimento, como se a gente precisasse, para defender algumas coisas, passar por aquilo, né? Sendo É, que tem coisas que a gente não precisa sentir na pele para olhar e saber que é injusto ou que aquele cenário deveria mudar. Então, uma pena já a gente ter esse pensamento, e é real. É real nosso, de todo mundo, é cultural, né? é, De como precisa. E eu vejo amigas hoje ou quando me contam de uma mudança de emprego, uma mudança, né, de liderança, de área, e quando me contam, fala, nossa, mas ela é mãe, adorei quando soube que ela é mãe, então ela vai me entender. Ela é é. muito mais, né, flexível. E, gente, não é flexível, ah, vou faltar toda hora, não é isso. É Não, flexível no meu filho ficou doente, talvez no meio de uma reunião você escute um barulho de criança, né? sim, Então, eu acho que sim, a gente precisa dessas lideranças femininas que estão, né, dentro da maternidade, que são mães, fazendo um movimento muito grande de aceitação, né, de cada vez mais contratando mulheres e mulheres com filhos. Mas além disso, sim, sabe que eu acho que existe uma mudança que é de cultura da empresa. Não tem muito tempo, né? Agora eu não vou lembrar de tempo, de ano e de meses, assim, mas talvez você até saiba a me dizer melhor também. A mudança de quantidade de dias da licença paternidade, né? sim. Teve um movimento, uma mudança, se eu não me engano, 20 dias ou 30. É, eu Agora acho que fiquei, são 20 acho que dias, são se não me falha a 20. memória, e as empresas cidadãs, tem algumas empresas que estão dando 4 meses. E aí eu Para não sei se é paternidade? para paternidade, eu não sei se é o empresa cidadã igual tem para mulher, que estende para Sim, 6 meses, mas sim, existem algumas empresas que sim, que já dão uma sim. licença aí de 3 meses, de quatro Mas, meses, e que é para raríssimo, né? equilibrar. E que E é assim, raríssimo, eu né? trabalho numa empresa que tem essa licença paternidade. E Legal. o que eu ouço quando a gente, porque tem um comitê dentro, exatamente para discutir as figuras parentais, e o que eu ouço dos homens é: o que que será que vai acontecer agora comigo? E eu sempre falo, É, bem-vindo ao time, porque quando exatamente. dói dos dois lados, quando você É, equaliza, por que que eu não vou contratar uma mulher? O homem também vai ficar fora. é, exatamente. Aí eu acho que deveria entrar numa política meio obrigatória da empresa, Lei? né? Aí a gente vai começar a falar de um pouco, talvez, de igualdade no mercado de trabalho para mulheres e homens nesse momento, né? Falando de paternidade e maternidade, porque a gente sabe que tem muita coisa ainda para rolar nesse tema. Mas quando eu olho, até falando disso que você falou, um amigo recente, a gente falando sobre isso, ele contando da mudança de trabalho, ele citou, ele falou, ah, estava para nascer a segunda filha dele. E ele falou, eu tinha 20 dias, a empresa ia dar 20 dias de licença, mas eu falei que eu não queria, que eu não ia pegar, porque eu estava entrando naquela semana, eu sabia da necessidade da área, da urgência de colocar uma pessoa. Naquele momento eu não falei nada, mas eu depois fiquei refletindo. Tanto como uma mulher pode dizer, né, numa licença maternidade, não, não, eu não vou em 20 dias. Não tem É, muito, né? Um momento, 20 dias, você está se recuperando de uma um cirurgia. parto, É, né? Então, pensa nisso, já demonstra, ali eu fiz. Ele sente, nesse momento, ele sentiu o que é, muitas mulheres sentem, né? é. Só que ele tem a opção de não seguir a Não, licença, né? exatamente. A gente, como mulher, não tem. A gente tem de estender ou de ficar o tempo, e na verdade a gente Uhum, nem quer não ter essa é. licença.
Então, eu acho assim, voltando para a pergunta, para eu não estender demais, eu acho sim que é muito importante o papel das mulheres nisso, em contratar cada vez mais. Eu tenho visto algumas contratações de mulheres grávidas, o que eu acho maravilhoso, porque ali você está mostrando o quê? Que aquela empresa acredita no potencial daquela pessoa e não no momento em que ela está vivendo e que ela vai ter uma pausa. Qual é a entrega dessa pessoa no médio e longo prazo, né? Braço. A gente considerar 4 meses que ela não vai estar ali presente, tá? Mas qual é a competência daquela pessoa? Qual que é a entrega que ela vai ter, né? O potencial que aquela pessoa tem de impacto dentro daquela empresa. Então, É. eu acho que tem muito movimento. Acho ainda que estamos distante de um cenário Sim, positivo nisso. Não gostaria que só mulheres olhassem para fazer esse movimento. Eu acho que os homens precisam se envolver é nisso. um papel Os homens importantíssimo. precisam, não é? Ele não precisa parir para poder sentir na pele o que é isso, né? Porque na paternidade também vê. E hoje em dia, quando a gente fala de divisão, né? Eu, pelo menos na minha roda de amigos, vejo muitos homens fazendo uma boa divisão de papéis dentro de casa, na criação dos filhos. Então, isso pesa e também vai levar, querendo ou não, no dia a dia do trabalho, Uhum. mas acho que é um papel fundamental, né, de mudança de cultura nas empresas. E aí que eu acho que a alta liderança consegue influenciar e fazer grandes mudanças, né? Mudança vem de cima para baixo, né? É, A gente muito, consegue fazer alguma coisa de baixo para cima, mas mas realmente, é para a gente formiguinha, ganhar né? potência, para ganhar potência tem que vir de cima para baixo. Sim, sim, eu concordo. Eu concordo. Não que a gente tenha que sentar e ficar esperando, né, embaixo, mas sim, É, para vir numa sim, mudança, numa velocidade mais rápida, é isso sim, mesmo. muito legal. Outra coisa, Elise, eu até fiz um evento ontem com algumas mulheres e isso acabou vindo à tona, e aí vai casar muito. Depois eu vou até passar para elas esse vídeo que a gente está fazendo. Muitas Sim. mulheres, quando optam ou quando engravidam, seja planejado ou não, elas optam, às vezes, por uma escolha delas, para fazer uma pausa na carreira, ou às vezes, porque quando volta, há um desligamento, e aí ela acaba ficando um período afastado do mercado de trabalho. Seja por uma opção que ela quis ficar e realmente eu vou parar 2 anos, 5 anos para me dedicar ao meu filho e viver a maternidade 100%, ou porque quando ela volta para a posição dela, simplesmente a cadeira dela já tem outra pessoa, a cadeira não existe mais. No momento de voltar, você como profissional de RH, qual que é a dica que você dá para essas mulheres da melhor forma que elas têm de vender esse período fora do mercado, para que elas consigam se vender e se recolocar de uma forma aí mais rápida? Tá. Eu acho que linka com a nossa pergunta anterior. Se tivesse uma mudança de cultura mais forte, a gente não precisaria talvez pensar nessa resposta, né? De como a mulher se vende melhor numa entrevista para justificar essa pausa dela. Como se fosse isso, né, Si? Como que eu justifico a minha escolha de ficar e o que que isso me trouxe de aprendizado e ganho? Isso Isso é óbvio, né? Assim, deveria ser óbvio. A pessoa, por um momento, decidiu priorizar ali o cuidado dos filhos, o cuidado, e talvez seja dela, daquele momento, né, que é de muita mudança para a mulher e para casa. Eu vivi isso. Eu vivi exatamente isso na minha segunda filha, na minha segunda gestação. Quando eu voltei, a minha posição não não existia mais. E eu fiquei um pouco assustada com aquelas mudanças de falar, nossa, eu tinha feito um movimento recente antes da minha gravidez, né? E quando eu voltei não tinha. Mas não estavam me desligando. Não tinha a posição que eu queria, mas também eu fiquei assim, sabe, uma semana, sabe, sem saber onde No ficar. limbo. Meio no limbo, com um gestor que era homem na época. É, e aí eu acabei tendo a oportunidade, a minha gestora anterior me chamou para voltar para a área, né? Mas naquele momento não fazia sentido para mim. Eu falei, eu já tinha passado 7 anos na área anterior, com a gestora anterior, que foi maravilhosa e que eu tenho super lembranças boas da minha volta da licença maternidade, da primeira gestação, do Uhum, super acolhimento, sabe? Que para mim foi referência, coisa que não aconteceu na segunda, né? uhum, Aconteceu isso, de eu chegar e não saber nem onde sentar porque não tinha minha mesa. É,
E aí eu fiz essa opção. Eu falei, voltar para a área anterior, eu acho que não é um momento que faz sentido para mim. Então, acho que eu vou optar por sair e vou passar um tempo com as meninas. Não fiquei, vou ficar, né, com a Lara, que tá pequena, a Manu tava maiorzinha, com 5 anos, mas vou ficar com as meninas, vou me dedicar. Veio a pandemia, achei que fosse ser uma pausa um pouco curta, eu tinha Aham. planejado um período curto, de uns 6 meses, acabou estendendo mais, e eu também acabei deixando estender mais, mas passei por isso de precisar explicar o porquê da minha decisão de sair da empresa, porque eu não fui desligada, eu decidi sair, tinha uma opção de Uhum. vaga, o que ainda é pior, parece que você cometeu um crime. Uma coisa é você ser desligada e sair, outra é você decidir que você quer sair de uma empresa. Parece Aham. que cometeu um crime. Eu não senti isso tanto na pele, no sentido de precisar muita explicação, porque o período foi curto. Tá. Mas, primeiro, se eu nem acho que deveria ter muita explicação, eu acho que as pessoas deveriam aceitar isso como um natural, uma necessidade da mulher, do homem, de quem quer que seja, mas nesse caso a maternidade, né, fazendo se justificando essa escolha, mas daria como dica, pensando em pessoas que decidem ficar períodos mais longos, eu tenho amigas próximas que vivem isso, de talvez, se você tem em mente que você quer ficar um período mais longo, talvez continuar se atualizando, né? Para você mesma não se sentir tão fora. Imagino que você conheça a gente também, né? Que passou e na Sim. tecnologia, então, ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o quanto isso impacta de Você mudanças que volta tudo de acontecem, né? novo. Não é? Então, É. talvez a dica seja, se você tem em mente que vai ficar muito mais tempo, de tentar se manter atualizada minimamente, né? Não é para tirar o foco e ficar só estudando, porque senão não faz Uhum. sentido também, né? Mas de se manter minimamente atualizada, para não sentir tanta diferença quando for concorrer a vagas. Mas do justificar, a gente tem tanto aprendizado com a maternidade, né? A gente É. aprende a negociar melhor, a gente aprende a ter uma escuta melhor, e a escuta que eu falei de chorinho e tudo, né? A gente aprende a ser mais atenta a tudo. Então, eu acho que só a maternidade já traz tantos aprendizados que num processo seletivo as mães deveriam passar à frente, se colocar no nível de Eu adorei a pontuação, ideia. né? Eu acho que já deveria, assim, um ponto a mais se é É. mãe, né? Porque tem tanto aprendizado. Mas acho que talvez seja, em resumo, Cíntia, talvez seja isso, né? Você se manter atualizada minimamente, se vocês pensam num período maior, até porque a gente sabe da dificuldade de concorrência que tem quando a gente Sim. fica fora, né, com um período longo, mas num período curto, aproveite a maternidade ali, vai curtir de cabeça esse momento, que realmente passa muito rápido, né? Passa, ó. E ali numa conversa, numa entrevista, é mostrar o tanto que aquilo foi uma opção consciente de uma necessidade que você sentiu de cuidar da sua família, dos seus filhos, né? E é isso, ainda volto a dizer que a mudança tem que ser muito mais das empresas e dos gestores que entrevistam do que da pessoa que vai passar, né? Com certeza, com certeza. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dando ferramenta para essas pessoas Exato, sobreviverem e exatamente, fazer esse trabalho exatamente. de formiguinha que a gente É, está fazendo aqui, de ir é conscientizando todo mundo. Muito bom. maravilhoso, é isso mesmo. Isso aí. E ó, você também atua na psicologia clínica com adultos e adolescentes, correto? Isso mesmo. O que que você já falou até a questão da escuta, da empatia, mas você, como psicóloga clínica, o que que a maternidade trouxe aí na visão da psicóloga clínica, não na profissional de RH? O que que agregou aí na psicóloga? Olha, eu acho que a escolha de eu ter, até a escolha de eu atender adolescentes, acho que é a maternidade que me trouxe isso, né? A gente escuta muito sobre adolescentes como, é aborrecente, Uhum. é uma fase muito difícil. E acho que a gente, quando se torna mãe, começa a entender que cada um tem jeitinho, e como eu tenho duas, então tem uma comparação no sentido não de que uma precisa ser igual a outra, mas uma comparação, uma observação, vou dizer assim. Nossa, olha como a Manu é, olha como a Lara é diferente, olha como cada uma tem seu A jeitinho. gente faz igualzinho para as duas e a reação é totalmente diferente, né? Exatamente, exatamente. E aí isso, quando eu trago isso para a clínica,
é isso também. As pessoas são diferentes, cada um é muito diferente um do outro, cada um tem suas dores. Uma dor pode ser para você num nível mínimo e para outra pessoa pode ser no nível máximo, né? E talvez numa mesma situação. Então, acho que a maternidade também me fez olhar para a diferença das pessoas. E quando eu falo do adolescente, que eu comecei a falar, eu até optei por seguir, sempre gostei de trabalhar, né, nas empresas, RH. Eu cuidava de programa de estágio, programa de jovem aprendiz, porque eu sempre gostei de trabalhar com jovens. E aí trouxe a maternidade, floresceu mais ainda isso, e na Uhum. psicologia clínica eu também decidi trabalhar com adolescente, porque a gente tem muito aprendizado para a vida quando a gente escuta essas novas gerações, e que, querendo ou não, nas empresas, imagino você, que tem uma variedade enorme de Sim. gerações que trabalham com você, né, e na sua equipe e tudo mais. Então, acho que a maternidade também também ajuda a gente a olhar essas diferenças, né, de geração, de estilos de cada um. Eu falo que hoje trabalhar em empresa, equipe, você olha, assim, a diversidade ela não é só de gênero e de Sim, raças, ela é geracional. Então, eu lembro, quando eu trabalhava na startup, eu tinha funcionários que eram mais velhos do que eu e tinha outros que eu podia ser mãe dos meninos. é, E todo mundo convivendo ali, e assim, os meninos incríveis, porque a gente tinha uma sinergia e respeitava o que era mais velho, respeitava o que estava ali no meio, sim, respeitava o que estava na ponta ali mais novinho, tinha essa troca, porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar, e quando as pessoas têm maturidade para entender, aquele moleque de 18 anos tem coisas para me ensinar, da mesma forma sim, que eu, com 50, com 60, também tenho a ensinar para eles, isso, a engrenagem se encaixa e a coisa funciona lindamente. Mas sim. quando a pessoa olha e fala assim, o que que aquele moleque de 18 anos está falando? Aí vira uma lambança, gente. Então eu falo, É, todo mundo. Cara, eu lembro que a primeira vez, agora eu tenho feito vídeos mais mas a primeira vez trabalhava, a Laura devia ter aqui uns 4, 5 aninhos. A é, empresa que eu trabalhava, eu queria fazer um treinamento. E o processo seletivo para o treinamento era gravar um vídeo me apresentando em 3 minutos. E eu é. lembro, na época as meninas ainda estudavam junto, eu falei, nossa, Laurinha, a mamãe tem que fazer um vídeo. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí ela pegou e falou assim, mamãe, é simples, é só você ligar o celular e imaginar que tá falando comigo. Ai, que bonitinha. Aí eu parei e falei, eu vou fazer isso. E foi assim que eu fiz o primeiro vídeo, ou seja, Olha o uma aprendizado. pirralha de 4, 5 anos falou, mãe, é Sim, simples, porque ela gostava de fazer vídeo. Mãe, é simples, sim, é só você ligar o celular e imaginar que tá falando comigo. sim. Olha só. E é Simples, a gente que complica, não é? A porque, gente vai ficando adulto e vai porque a complicando. gente criou, igual uma vez ela pegou o celular também pequenininha e ela fez, vendo no YouTube, ela fez assim. Aí apareceu um menu na barra inferior. Gente, eu trabalho com tecnologia desde os 15 anos, eu nunca Sim. imaginei fazer isso. Aí eu falei, como você fez isso? Ela falou, assim, por quê? Porque na minha cabeça é tanto entra computador, iniciar programas, né, linha de Sim, já tem um comando lá caminho. atrás. Então, assim, eu não paro para imaginar o que que você pode fazer. E na cabecinha delas é tudo muito Tudo fácil. é novo e tudo é possível, né? Tudo é possível. E você falou isso sobre geração e também quando a geração mais nova, né? Os mais novos olham para as pessoas mais velhas e falam, ultrapassado, quando você falou de situação que às vezes não dá certo, né? E eu Uhum. acho que é isso, é o aprendizado que a gente com a maternidade também ganha, né? De pensar que essa diferença de idade, nem dando nome para gerações, que eu nem gosto tanto disso, não, mas essa diferença de idade faz a gente ter ganhos, vários ganhos, se a gente souber trabalhar junto, né? Pegar o pedaço que é bom de cada um, a contribuição Isso aí. bacana de cada um, não é? Eu falo, a soma de todos é maior do que a soma de cada uma das partes. Porque quando você coloca todo mundo Sim, junto, a mágica acontece. Quando você pega cada um e vai somar, não chega no mesmo resultado. Tem que estar todo exatamente, mundo junto fazendo a troca ali. Muito bom. verdade. E aí, Elise, até para a gente não se estender muito aqui também, a sua vivência, seja você como mãe, ou seja você como profissional, você já teve conhecimento ou você vivenciou muito próximo a questão de uma, na jornada profissional, das mulheres que levantam essa bandeira
que não querem ter filhos, ela passa por esse preconceito também? Olha, eu como RH, dando a minha visão de RH, eu acredito que não. Até porque, como a gente acontece o preconceito, né, inverso de quando é mãe e de que talvez não tenha a entrega igual a todo mundo, né? Então, quando não quer ter filho, dentro de uma empresa, talvez seja até em algumas empresas mais tradicionais até é bem visto, mas a gente falando numa cultura geral, Brasil, a gente Uhum. sabe também, né, que existe preconceito. É, Parece que nada é bom o suficiente, né? Se tem filho, é porque teve filho e pode é. atrapalhar no trabalho. E se não tem, estranho a mulher não, Esquisito, né? não querer ter filho, né, não querer casar. Como É. assim não quer casar? Então, acho que isso falando de cultura do nosso país, nem só do nosso país, mas vou me restringir ao nosso país, porque é onde a Uhum. gente vive e eu conheço, né? Mas, com certeza, esse é um preconceito que está diariamente, né? Essa pressão que a mulher vive, de como assim, ela precisa sim querer casar, ela não quer ter filho, mas você escuta, né? Eu não vivo isso porque eu tive filhas e porque eu queria ter filhas, Uhum. mas já vi, tenho amigas em volta e que escuta, nossa, mas eu acho que no futuro você vai se arrepender. É. Como se fosse algo que precisa acontecer, né? Você precisa casar, você precisa ter filho. Eu não gosto de nada que é rótulo, Imposto, né? É. é imposto, exatamente. Eu acho que as pessoas têm direitos e podem se arrepender depois, como podem não se arrepender, e a vida é de cada um, né? Mas sim, preconceito tá bem firme aí nesse ponto também para as mulheres, como vários outros que a gente sofre, né? É isso aí. E olhando para o futuro das suas filhas, qual que é o preconceito que você espera que elas não passem dentro aí da vida delas? Que se fosse aquela coisa de, não, isso aqui eu vou conseguir blindar elas. O gênio da lâmpada chegou para você e falou, Elise, você pode blindar as meninas de um tipo de preconceito, ou que você vê acontecendo, ou que você passou. Qual seria esse preconceito que você blindaria as meninas? Nossa, que pergunta difícil, né, Cíntia? Porque a gente quer blindar de tanta coisa nossos filhos, né? E quando eu olho as minhas filhas, eu queria blindar de muita coisa. Mas essa posição de ser mulher no mercado de trabalho, né? Ainda desse preconceito que existe, acho que isso que é algo que eu espero, e nem só pelas minhas filhas, mas pela geração toda, que não vivam, né, mais para frente entre uma mulher numa idade que, entre aspas, aqui, considerada que é uma idade que casa e tem filhos, né? Então é melhor eu optar por um homem na Hum, equipe. Então eu espero que isso esteja ultrapassado, né? Quando elas estiverem no mercado de trabalho, que realmente isso não aconteça. Mas que a gente tenha um ambiente mais igualitário de, né, olhando homens e mulheres no mercado de trabalho, mas ainda acho que eu, minhas filhas, a gente ainda está numa posição, ainda não, estamos numa posição de privilégio, então que muitos sim, preconceitos não chegam, né? Então sim. acho que e fico até constrangida de querer blindar de alguns preconceitos quando a gente olha para muitas diferenças em que preconceitos são muito mais duros, né? Muito É, mais duros para as crianças e quando a gente fala de raça, isso é muito forte, de é. gênero, né? Então, acho que se só isso mudar, acho que eu já fico feliz para minhas filhas e para a geração. Acho que tem preconceitos bem maiores aí que, Maiores. né, que poderiam mudar também. Legal, muito bom. Eu lembro, você falou, né, a questão de preconceitos, de trazer esse mundo corporativo mais igualitário para homens e mulheres. Eu lembro que quando eu trabalhava na startup, eu era gerente do time. E eu É, sempre, às sexta-feira alternadas, a gente tinha fechamento de sprint. Eu ia para fazer a cerimônia de encerramento da sprint e eu sempre carregava a Laura comigo. Ela ia e passava a tarde comigo. E aí um dia, eu não sei qual que foi o rumo da conversa lá, um dos meninos, e eu era a única mulher da equipe. Eu era gerente, imagino. eu era a única mulher. Os meninos viraram e falaram, não, porque sua mãe é a chefe. Ela fez assim, você é a chefe? Aí eu falei, porque na minha cabeça aquilo estava tão claro para ela. E aí, às vezes, a gente, assim,
esse viés de o homem é o líder é tão Sim, enraizado que a gente nem percebe. Porque se imagina, eu divorciada desde que ela tem 1 ano e 4 meses, ela convivendo ali comigo, indo para a empresa de forma recorrente comigo, ela falou: Você é a chefe deles tudo? Aí eu falei: Sou. Aí ela falou assim: Você, mulher, é chefe de todos esses homens? Aí eu falei: olha, Sim. E assim, eu não tinha nem ideia de que ela não tinha tido a percepção que a mãe dela era a gestora da área e que os meninos sim, reportavam para mim. E aí depois ela falou para mim, mãe, eu achei que só um homem podia ser chefe. olha só, e Por mais que eu pequena. fale, gente, a gente tem que dar exemplo. Eu, E você a dando o exemplo, outras, porque você estava eu nessa sempre posição. levei ela em É, todas as empresas que eu trabalhei, quando tinha algum evento, quando era um dia mais calmo, eu sempre fiz questão de levar para ela ter essa referência. Minha mãe está sim. trabalhando na área de tecnologia, olha, é uma área, né, mais concentrada com, mas a minha mãe está ali. Então, isso não vai ser uma barreira para mim. A empresa que eu trabalho hoje, cara, o inglês é quase que o dia inteiro. Eu levei ela para a empresa, ela teve um choque cultural, porque ela teve que falar Sim. inglês com outras pessoas, para ela ver o quanto é importante essa questão de estudar, porque nada como chegar e falar assim, tá aqui, ó, tá vendo? Essa é a realidade que você vai ter no futuro, para ela entender e se planejar, né? E quando ela falou isso, eu falei, gente, ela convivendo comigo, vendo tanta coisa, e na cabecinha dela, de onde vem essa questão tão enraizada que o líder é Você o vê? homem e que a mulher não pode É, ser líder? é. E que não é fala tua, né? Até porque você ocupava essa posição. Então você vê, não é uma fala que você teve que ela pegou e, né, e pegou para ela. Pois Mas é. olha como é, como a gente tem que dar o exemplo, mas também explicar aquilo muito Então, e eu tenho claramente, uma né? amiga que ela sempre fala, gente, o óbvio precisa ser dito. E Eu acho nesse isso. dia eu falei, eu preciso verbalizar para ela o que para mim é óbvio, mas para ela ficou muito É, claro que não era óbvio. e Então é até nada é um alerta, óbvio, né, Cíntia? Quando a nada é gente fala, óbvio. nada é óbvio para você, mas para mim É, não. O que que é óbvio, né? Mas é é, maravilhoso. E é isso, eu acho que na conversa, isso eu também olho muito para as minhas filhas e converso, principalmente com a Manu, que tem 9, a Lara tem 4, então ainda não tem muito grande pequenininha. entendimento, né? Mas no que no mínimo que eu posso, eu vou mostrando, né? O tanto de que a gente também pode, a gente também consegue, né? Do tanto que foi ruim, muitas coisas aconteceram para a gente estar nesse lugar que estamos hoje, que não é o ideal, mas muita gente sofreu até aqui para que a gente consiga isso, Sim, né? Então é um aprendizado constante. A maternidade faz a gente olhar com esse olhar mais cuidadoso para as é, nossas equipes também, né? com certeza. E até apoiar, Construção. né? Tem muitas meninas que já trabalharam comigo e que trabalham hoje que trazem isso. Poxa, é legal ver que você consegue equilibrar maternidade e trabalho, que você consegue continuar se desenvolvendo profissionalmente, porque até alguns anos atrás era difícil você ver uma mulher que se tornava mãe e continuava transicionando a carreira dela. Era meio que Sim. eu me tornei mãe e eu fiz até um vídeo falando isso. Eu, quando eu me tornei mãe, eu falei, gente, me deixa quieta no meu canto. E eu acho que esse foi o maior erro da minha Eu vi, carreira. eu vi esse seu vídeo. Porque eu Maravilhoso. realmente levantei e falei, olha, eu não quero confusão, me deixa quieta no meu canto. Sim. E olhando para trás hoje, se eu pudesse fazer uma viagem no tempo, eu ia falar, não, vou continuar Acontece isso, desde né? bebezinho, entendeu? É, Voltei da licença maternidade e voltei como trabalhador, porque eu voltei. sim. Mas eu Você, não posso tinha te essa falar uma percepção. coisa? Claro, Você indicou há muitos anos atrás um livro para mim e depois eu vi que você tem um vídeo falando, Deixa a sim. Peteca Cair. Eu ia dizer assim, que ele mudou muito minha visão e desse balanço, sabe? De maternidade, da mulher no trabalho, né? Numa empresa, no mercado de trabalho, numa posição que ela, de liderança, se ela quiser. Uhum. Esse livro, assim, e eu passei a indicar para Para muita todas gente, as porque mães. não, para todas, para todas. Ele é meu livro. E eu digo, uma amiga que indicou, e depois eu vi que você fez esse vídeo. Mas maravilhoso. E eu acho que esse livro é essencial para pensar trabalho e maternidade. É, Vida profissional, e claro que ali ele tem um combo de casamento, de divisão de sim. tarefas, de tudo mais. Mas mesmo que não seja casada, né? A mulher não Não, seja mas eu lembro casada, que quando eu li esse livro, eu já era divorciada.
E eu falei, não, agora a divisão vai ser igual mesmo sendo divorciada. Porque não é Sim, porque ela mora só comigo que a guarda é minha exatamente. que não vai ter essa divisão. Nossa, eu Muito bom. indicaria assim, todo mundo que estiver assistindo o seu vídeo agora, vá no seu vídeo desse livro e Isso aí, eu também, vou né, deixar o compre o link aqui livro. na descrição. Boa. Exatamente. Elise, obrigada. Foi uma delícia falar com Eu você. que Dava para a agradeço. gente estender aqui o resto da noite. Eu espero que todo mundo que esteja aí vendo a gente tenha gostado aí. E, Elise, quem quiser contratar a Elise como psicóloga clínica, como que te acha? Olha, eu não tenho ainda um Instagram profissional, mas tenho, né, meu e-mail, posso deixar também depois meu telefone, né? Não sei se você pode pôr embaixo e tudo Posso mais, sim, mas posso. meu e-mail é psicologia.elisecasarini@gmail.com, então é uma forma, mas eu não tenho ainda um perfil profissional. Quando você criar o perfil profissional, você me avisa que eu edito aqui a descrição do vídeo e a gente coloca Combinado. direitinho para a pessoa conseguir te. Elise, mais uma Combinado. vez, muito obrigada. Obrigada, Foi uma sim, eu que delícia falar com adorei. você. E eu espero Obrigada, obrigada de novo pelo convite. Adorei essa troca, esse papo e brigadão, né, por a gente poder somar. que seja o primeiro de muitos. A gente ainda vai fazer muita coisa junta. Dá um beijo Combinado. nas meninas, dá um beijo no Du e obrigada aí Tá por bom. tudo, viu? Um beijo. Gente, obrigada quem assistiu a gente até agora. Até o próximo.